Glória a Deus. Deus é bom, amém? Amém. Louvado seja o nome dele. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 3. E também Marcos, capítulo 1, verso 14. Aleluia. Não quero me delongar nessa palavra, querido, mas peço que Deus me capacite para poder compartilhar com você. E o que diz Mateus capítulo 3, verso 1 capítulo 3, verso 1 e 2 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado, outras versões diz, próximo está o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Mateus capítulo 1, Marcos capítulo 1, verso 14 diz assim: ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Eu gostaria de falar justamente sobre esse reino de Deus, esse reino dos céus. Alguns livros, do Evangelho, uns citam como reino de Deus, outros como reino dos céus, mas é tudo a mesma coisa, a linguagem de cada um deles, sobre esse reino dos céus. E quando nós lemos esse texto, querido, nós podemos perceber que João, ele era a prenúncia de um reino que estava por vir, e Jesus era o cumprimento desse reino. E muitas vezes nós, como cristãos, nós podemos pensar que o reino dos céus, o reino de Deus, é quando nós partimos dessa terra para viver eternamente com o Senhor. Algumas pessoas pensam dessa maneira, mas isso não se encaixa exatamente com o que está acontecendo aqui, porque Jesus ainda não havia morrido e ele já estava pregando o reino dos céus. Amém? Então Jesus estava estabelecendo o reino dos céus, e para que nós possamos entender o que é o reino dos céus, nós precisamos ir lá no começo da Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 1. E quando nós lemos o capítulo 1, nós vamos ler do 11 em diante, mas do capítulo 1, do verso 1 ao 10, a terra ainda não havia vida sobre a terra. E agora, do verso 11 em diante, vou dar uns pulos aqui. A palavra de Deus diz assim, verso 11 do capítulo 1: e disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. O verso 20: e disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E o verso 24 disse: e disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Então, nesse momento é onde Deus começa a produzir as coisas aqui na terra. Então, para produzir os animais, ele falou como fala aqui o versículo, verso 11, para se gerar árvores, frutos, Deus falou com a terra. E também para se gerar os peixes, Deus falou com a água. E para fazer a alma vivente, gado, espécie e feras da terra conforme a sua espécie, então Deus também
falou com algo, tudo foi gerado a partir de algo. Então, agora nós vamos falar do bem mais precioso que Deus colocou aqui na terra, que está em Gênesis capítulo 1, verso 26, e diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Como eu disse, tudo aquilo que Deus criou, Ele falou com algo. Na verdade, com a terra, Ele falou para gerar as plantas, as árvores, os animais, com a água para gerar os peixes. E agora, então, quando Deus gera o homem dentro dele, porque o homem ainda não estava sendo criado, Deus, então, Ele fala com quem? Ele fala com Ele mesmo. Então, Ele fala e Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, a matéria-prima nossa é o próprio Deus, porque nós fomos gerados em espírito. Deus é espírito, amém? Então Ele falou com a matéria-prima, Ele falou com Ele mesmo. Assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus, Ele sonhou comigo e com você. Ele nos elegeu antes da fundação da terra. Deus já sonhava comigo e com você antes mesmo dele criar o primeiro homem. E é interessante é que Deus, Ele deu alguns fundamentos para o homem. Ele disse assim, ó: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e domine. Ele falou sobre 5 coisas: frutificar, multiplicai-vos, enchei, sujeitai e dominar. Então, quando no projeto original, quando Deus criou a mim e a você, Ele nos deu essas 5 capacitações para que eu e você então pudéssemos vir a existir, tá? E o reino, ele tem a ver com governo e autoridade, tá? Governo e autoridade. No hebraico, a palavra para domínio é hadá, tá? Que é colocar seus pés sobre, pisar, ter algo debaixo dos seus pés. Eu não sei quantos já viram alguns filmes ali ou algum lutador que quando ele vence alguma luta, ele coloca o pé sobre a cabeça do seu oponente ali, para dizer assim: já era, eu venci sobre você, ou seja, eu tenho domínio sobre você, tá? Interessante é que Lucas capítulo 10, verso 19 diz assim: eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu já estou dando alguma pincelada para você do que é o reino dos céus. Mas vamos chegar lá, tá? E por que eu acho importante nós falarmos isso, sobre isso? Porque nós sabemos que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. E uma das coisas que ele quer fazer é que com que eu e você percamos a nossa identidade em Cristo, que nós não venhamos saber quem nós somos em Cristo. O propósito do evento aqui era identidade e propósito, né, pastor? Então, uma das funções do diabo é roubar a nossa identidade, é nos trazer confusão, é fazer com que você venhamos a desacreditar de nós mesmos. Vem haver um conflito de ideia, onde nós vamos duvidar do amor e do poder de Deus. Mas através do reino dos céus, eu e você nós vamos poder identificar, nós vamos saber nos identificar e vamos entender o propósito nosso aqui na terra. Então, quando Deus gerou o homem, Ele pediu para que o homem pudesse frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Esse foi a origem principal da existência do ser humano. E tudo isso foi gerado no espírito do homem.
Ok? E agora então, aquilo que estava apenas no âmbito do Espírito, agora vai se tornar algo material. E Gênesis capítulo 2, versos 7 e 8 diz assim: lembra que eu falei como foi gerado no Espírito de Deus, amém? Ele nos elegeu antes da fundação da terra. Agora ele vai, Gênesis 2, 7 diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Ou seja, agora então Deus está gerando vida, agora Deus está pegando o homem, e ali do pó da terra está gerando o homem, e agora, o que ele vai inserir dentro do homem? O seu sopro, o Espírito de Deus dentro de mim e você, o Espírito que gera vida, o Espírito que ele havia projetado e colocado para frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Essas são as características que o primeiro homem foi formado. Adão, ele foi formado dessa maneira. Aleluia. E se eu e você somos pessoas sensíveis às coisas espirituais, nós vamos entender que o natural se submete às coisas espirituais. Eu não sei se você já teve a oportunidade de chegar em algum lugar e sentir um ambiente estranho. Deus, como eu disse já aqui, Deus já me deu a oportunidade de estar em países onde o nome do Senhor não é glorificado como o nosso. São países de perseguição a cristãos. E quando você chega ali, por exemplo, no Nepal, você não vai encontrar uma placa dizendo assim: Jesus Cristo é o Senhor do Nepal. Você vai encontrar uma placa, ou melhor, você vai encontrar imagens enormes com o Deus Buda, né, o Deus dele, né, o budista, o Buda, e também os hindus. E a maioria das calçadas que você anda ali no Nepal, você vai encontrar adoração a esses deuses, repleto em todo lugar. E dá para perceber que é um ambiente diferente, porque o ambiente da glória de Deus era totalmente cheio de alegria, de paz, mesmo em meio às adversidades. Mas o interessante, querido, que por mais que nós possamos sentir um ambiente diferente, porque o natural é reflexo do espiritual, então aquele ambiente carregado que existe naquele lugar, e eu acho tão bonito quando Deus desperta as pessoas, desperta missionários, desperta homens do próprio local, nativos do próprio local, que Deus levanta para ser um luzeiro num lugar de escuridão, para tentar mudar aquele ambiente carregado. Então, nós como seres espirituais, nós precisamos ser sensíveis às coisas espirituais, porque o homem espiritual vai discernir as coisas do Espírito, o homem carnal vai correr para as coisas da carne. Então é extremamente fundamental que eu e você venhamos exercer e alimentar o nosso espírito com as coisas de Deus. O diabo sabe como nos distrair, como roubar e querer tirar de nós a originalidade que Deus quer plantar em nós. Eu costumo dizer que uma das finalidades do diabo não é tão somente nos levar para o inferno, mas é roubar a intensidade da glória. E como nós caminhamos tanto, vamos em tantos lugares, às vezes também não é necessário irmos em tantos lugares, às vezes até mesmo pelas próprias redes sociais, nós começamos a perceber que existe uma boa parte da igreja que está enferma, que está doente, que não sabe mais discernir as coisas que são de Deus e as que não são. Porque essa é a função do diabo, é nos roubar a sensibilidade. E agora então, Deus cria Adão. O projeto principal de autoridade e domínio foi colocado sobre Adão.
Agora vamos parar para imaginar Adão. O próprio Deus, ele chega e diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A matéria-prima é ele. E algumas pessoas às vezes podem imaginar Adão como um ser ignorante, né? Um ser não entendido. Mas isso é impossível, irmão. Porque tudo aquilo que estava em Deus, imagina a Trindade conversando, falando assim: vamos gerar Adão. E agora, tudo aquilo que está em nós vamos colocar sobre ele, para que ele possa governar sobre toda a terra. Quando Deus disse para Adão: olha, você vai ter que dar nome para todos os seres viventes, e Adão teve que dar nome para os seres viventes, Adão não teve que inventar nome, Adão colocou os nomes, porque ele havia uma revelação, ele tinha uma revelação de Deus. Imagina o esplendor de Adão. Vamos viajar comigo. Tudo era perfeito, é a origem perfeita, não havia falhas. O próprio Deus havia criado esse homem. Agora você quer saber realmente como era Adão? É só você pensar no último Adão, Jesus. E quando nós olhamos para o último Adão, nós vemos que o último Adão transformou água em vinho, multiplicou pão e peixes, andou sobre as águas, acalmou uma tempestade, secou uma figueira, encheu redes de pesca com peixe, né, 2 vezes, e fez Pedro encontrar um dinheiro dentro do peixe. Esse é o último Adão. Imagina a perfeição do primeiro Adão. Eu fico imaginando isso, irmão. O que Adão podia fazer nessa grandeza? Porque tudo era perfeito. Não, mas Davi, você está forçando a barra. Então tá bom, vamos pegar alguém que não estava num pacto perfeito. Moisés, que tocou no rio, e aquele rio virou sangue. Onde pragas, gafanhotos, rãs e tantas outras coisas. Josué que orou e o som parou. O pacto era perfeito. Imagina como que era Adão, irmão. O poder para governar e dominar. Eu fico imaginando essas coisas. Ele tinha o radar, domínio sobre tudo. Ele dava ordem, as coisas aconteciam. Mas o que aconteceu? Adão caiu. E por que Adão caiu? Nesse momento em que Adão cai, ele morre espiritualmente, tá? E o que fez Adão cair foi o mesmo que Lúcifer teve em seu coração. Ele disse assim: eu subirei nos mais altos lugares e serei semelhante ao Altíssimo. Ele usa a mesma estratégia para poder convencer Adão e Eva: se você comer desse fruto, você vai ser semelhante ao Altíssimo, você vai se discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ou seja, Lúcifer foi expulso porque ele se rebelou, ele foi contra a autoridade. Adão, e ele gerou no coração de Adão o mesmo sentimento de se rebelar contra Deus. E nesse momento então, Adão, ele pecou e morreu espiritualmente. E então, tudo aquilo que era excelente, tudo aquilo que era perfeito, foi se perdendo, porque ele perdeu o reino, ele perdeu a intimidade com o Senhor. E essa é a intenção de Satanás, querido: fazer com que eu e você venhamos perder a sensibilidade pela presença de Deus, venhamos fazer com que eu e você não venhamos ter um entendimento real de quem nós somos no reino, e venhamos perder a intimidade com o Senhor. E agora, depois dessa
situação de Adão, acontece um outro caso, que está lá em Gênesis capítulo 9, verso 1, que diz assim: e abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse, e abençoou Deus a Noé e os seus filhos, e disse, Deus dizendo para Noé: frutificai, multiplicai e enchei. Deus falou quantas coisas para Noé? 3 coisas. Para Adão ele havia falado quanto? 5. Sujeitai e dominai. A partir do momento da queda de Adão, algo se perdeu para o ser humano. E quando está falando aqui sobre perder algo, querido, ele não está querendo dizer aqui no âmbito natural, porque Deus nos deu capacitações para criarmos, para domarmos e tantas outras coisas. Mas o que eu quero dizer é algo no âmbito um âmbito espiritual, um âmbito sobrenatural, em questão de autoridade e poder no nome do Senhor Jesus. E é isso que o diabo quer roubar de mim e de você. Então agora Noé, Deus diz para ele: agora vocês vão poder frutificar, multiplicar e encher a terra, e vão usar o conhecimento humano. Foi essa a consequência do que havia acontecido. Mas agora, como nós lemos lá em cima, no primeiro texto, a palavra de Deus diz assim: ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Aleluia, o Evangelho de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido, e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. Jesus veio morrer, Jesus veio cumprir um propósito, querido, que é fazer com que eu e você possamos morar eternamente com Ele e ter os nossos pecados perdoados. Aleluia. Mas Ele também veio para cumprir algo que havia se perdido por causa do pecado do homem. Ele veio restaurar o sujeitar e dominar. Ele veio restaurar o radar. Ele veio resgatar isso em nossas vidas. O que me faz restaurar o reino de novo é quando eu ressuscito no Espírito. É quando eu e você, nós entendemos, querido, que nós fomos gerados primeiramente em Espírito. Que eu e você devemos andar em Espírito. Que eu e você devemos caminhar em Espírito. O reino de Deus não é algo que nós iremos conquistar apenas quando nós partimos dessa terra. O reino de Deus é para hoje, é para agora. Ele está dentro de mim e de você. Precisa haver um resgate da identidade. Aleluia. Sabemos o propósito por que estamos aqui na terra. Jesus veio nos ensinar isso, querido. Agora, qual foi o único milagre que não aconteceu no Velho Testamento? O único milagre que não aconteceu no Velho Testamento, sabe o que foi? A expulsão de demônios. Eu lembro. Eu vou imaginar o Narnia aqui, viu, irmão? Quem assistiu Narnia aí? Estava lá os espíritos maus, capetada toda fazendo a festa, pensando que estava dominando. Daqui a pouco quem chega correndo e dando um rugido de leão, espalhando todo aquelas pragas para longe, né? O leão ali do Narnia, representando Jesus. E agora então começa a acontecer algo que não se acontecia. Começa então pessoas terem demônios expulsos de si. Sabe por que essas coisas começaram a acontecer, irmão? Porque o reino de Deus estava começando a ser restabelecido na terra. Sabe por quê? Só um reino pode expulsar outro reino. Aonde havia um domínio das trevas,
agora tem o domínio de Cristo Jesus. Aleluia! O reino de Deus está sendo estabelecido. Aleluia! E o mais maravilhoso é saber que Ele compartilha isso comigo e com você. E sabe como isso é uma das provas de que o reino de Deus estava sendo estabelecido? Lucas 11, verso 20 diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino de Deus. Aleluia! Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino de Deus. Aleluia! Domínio e autoridade. Jesus começa a resgatar isso novamente para trazer para a sua igreja. Jesus veio desfazer as obras do diabo e do pecado. Ele veio restabelecer o reino dos céus. E esse reino deve caminhar com intimidade, querido. Porque não adianta apenas exercer o nome de Jesus para falar sobre milagres, acontecer milagres, expulsar demônios, se não houver intimidade. Aleluia! Adão havia perdido a intimidade. Adão havia perdido. Acabou. Agora, se Deus descesse ali no jardim, no cair da tarde, não iria encontrar mais Adão. Mas hoje Deus pode se encontrar comigo e com você. Hoje eu e você, nós podemos resgatar esse lugar de intimidade e entender que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E que toda mentira do inferno, do diabo, para fazer com que você venhamos a pensar que nós não somos nada, nós não somos ninguém, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nós somos filhos de Deus, nós somos morada do Altíssimo, nós somos habitação do Senhor. Aleluia! Jesus respondeu e disse: na verdade, e qual é a condição para que você venhamos herdar o reino? Jesus respondeu, João 3,3, e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele que não reconhece que precisa da presença de Deus, aquele que não reconhece que é um pecador e precisa ter a sua vida perdoada, liberta e transformada, esse não poderá desfrutar do reino de Deus. João 3,5, continuando, diz assim: Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que nascer da água e do Espírito, não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Aquele que não confessar Jesus e aquele que não se entregar totalmente à vontade de Deus. Eu quero me batizar, eu quero mergulhar nas águas do Espírito, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas todo aquele que abriu seu coração para Jesus em nossos dias poderá desfrutar do reino dos céus. Agora veja que interessante, irmão. Na cena da crucificação, eu perdi a referência aqui, mas diz assim, então disse Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E respondeu Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Mas o que foi que o ladrão pediu? Lembra-te de mim quando entrares aonde? No teu. Jesus não falou reino, Jesus falou paraíso. Agora, por que não era possível aquele ladrão entrar no reino? Porque Jesus ainda não havia morrido. Essa liberação para que você venhamos ter acesso ao reino é quando eu e você hoje podemos ter podemos ser a habitação do Espírito Santo. Jesus prometeu o paraíso para ele. Jesus ainda não havia morrido. Outro texto interessante diz assim: nascido de mulher,
Não há ninguém maior do que João Batista. Ele é maior que todos aqueles que o antecederam. Porém, o menor no reino é maior do que ele. Então Jesus ele se refere a João dizendo assim, ó, nascido de quem? De mulher. Mas a mim e a você, que hoje temos a oportunidade de entregar a nossa vida a Cristo Jesus e ser morada e habitação do Espírito Santo, ele fala assim, o menor é maior do reino. Sabe por quê? Sabe qual que era a diferença, irmão? Naquela época os profetas, aqueles homens que eram usados por Deus, quem já fez chupeta de carro, né, para fazer o carro pegar, né, você coloca 2 fios lá para dar aquela carga e o carro pega. Era uma coisa semelhante, o Espírito vinha sobre eles, dava aquela carga e eles eram usados daquela forma poderosa. Hoje eu e você somos habitação e em todo o tempo o Espírito Santo de Deus está dentro de mim e de você. E sabe o que nós precisamos identificar nisso, querido, que nós precisamos valorizar isso? É porque aqueles que antecederam, aqueles que não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo hoje, eles sonhavam com isso que nós temos, e muitas vezes nós não valorizamos. Eles sonhavam, eles desejavam ser uma morada permanente, assim como eu e você somos. E qual o valor que nós estamos dando para isso, para essa oportunidade que Deus nos dá? Lembre-se, o diabo vem para matar, roubar e destruir, fazer com que eu e você venhamos perder a nossa identidade. Nós somos maiores do que todos os profetas que vieram antes de Jesus. E nós deveríamos exercer mais o domínio e a autoridade e exercer o sobrenatural. Não importa, às vezes o diabo quer colocar dúvida em nosso coração. Eu vou orar, nada vai acontecer. Não importa, faça a sua parte. O resto é com o Papai do céu. Saiba que você tem autoridade. Ano passado, eu não sei se eu compartilhei isso com você, depois que eu cheguei do Nepal, recebi a notícia que minha mãe estava apenas com 15% do coração funcionando. A sentença já não era uma sentença boa, os médicos já haviam desenganado, para não colocar muita esperança. Como eu disse, como ser humano, né? Paulo disse que ele podia sentir dores, ele podia ficar abatido, mas ele não ficava desanimado, ele não desistia. Situações podem surgir em nossa vida que podem nos abater, mas eu e você nós não podemos desanimar. E eu me lembro então, quando eu recebi a notícia, eu chorei bastante, porque eu sou fãzaço da minha mãe, mas ao mesmo tempo eu tive um entendimento que eu tinha um recurso sobrenatural que se chamava fé e autoridade. E fé e autoridade devem caminhar juntos. E eu levantei convicto naquele quarto e disse para Deus: Deus, se é tempo da minha mãe ir, eu vou entender muito bem, mas uma coisa eu quero exercer: autoridade e declarar fé que ela pode ser curada independente da sentença dos médicos. Levantei, irmão, daquele jeito. Ainda falei para minha irmã assim, falei assim, se alguém ligar para falar algo negativo, anula, corta na hora. Nós vamos declarar só palavras de vida. Esses dias eu estava assistindo um filme que é mais ou menos isso, quem assistiu Superação, né? Mesma coisa, né? Ela não aceitava de jeito nenhum palavra de morte. E eu entrei naquele quarto para declarar na autoridade do nome do Senhor Jesus que o mesmo Deus que curou as pessoas no passado poderia curar a minha mãe, independente do que o médico disse. A minha parte eu iria fazer. O problema é que muitos de nós, querido, quando muitas vezes recebemos uma sentença, nós deixamos de crer. Nós desanimamos.
sendo que é uma ótima oportunidade para eu e você exercermos a nossa fé. Eu sei que existe uma vontade soberana de Deus, mas eu não vou deixar que ela partisse sem que eu fizesse algo que Deus havia dado para mim, que era a fé. Eu declarava naquele quarto: eu declaro cura sobre a tua vida, cura sobre a tua vida. Para a glória de Deus, resumindo na conversa, esse ano, no começo desse ano, nós estávamos na praia, eu e minha mãe, junto com a minha esposa, meus filhos, tudo curtindo uma praia. Para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E tudo é uma lição. Logo em seguida, me liga uma esposa de um pastor amigo meu, que ele também entrou num estado terminal devido a uma cirurgia. E ela começou a conversar comigo. Eu falei: eu aprendi uma lição. Eu acredito que possa funcionar com você. Se não funcionar, foi porque Deus quis. Mas faça a sua parte. Declare vida sobre ele. Não aceite sentenças de morte. Quando for a hora, é porque foi a hora. E Deus será glorificado. Aleluia. E ela naquele momento reuniu com os filhos, passando a noite adorando, declarando palavras de cura. E hoje, para a glória do Senhor, aquele pastor está pregando na sua igreja. O diabo quer roubar isso de mim e de você. O diabo quer roubar essa autoridade no nome de Jesus. Ele quer arrancar isso de mim e de você. Irmão, nós podemos sofrer sim, nós podemos passar por lutas e adversidades sim, mas nós precisamos lembrar que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos lembrar, querido, que Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, e que Ele veio. O que Jesus fez enquanto Ele começou a exercer seu ministério? Ele começou a agir com milagres, curas, sinais e maravilhas. E sabe, é isso que o Senhor está querendo dizer para a sua igreja: creia no reino dos céus. O reino dos céus está em vós. O reino dos céus está dentro de você. Aleluia. Já começa a viver esse reino dos céus. Esse reino dos céus que tem transformado a vida de muitas pessoas nesse lugar. E eu louvo a Deus porque esse lugar tem manifestado o reino dos céus. Como eu disse no começo do culto aqui, uma das coisas muito fortes que Deus falou no meu coração foi sobre transformação. Homens e mulheres sendo transformados. E aqui é um lugar, é uma agência de transformação de vidas. O reino dos céus sendo estabelecido em Palmas do Paraná. Aleluia. Não deixe nada roubar isso de você. Não deixe nada roubar isso desse lugar, querido. Aleluia. Aleluia. Aquele que nos ama pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez rei, sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja agora o domínio para os séculos dos séculos. Porém vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daqueles que convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2 verso 9. Essa é a nossa identidade. Essa é a identidade que Deus quer afirmar cada vez mais em nossos dias, querido. Sabe por quê? Nós vemos o mundo está perdidaço. O mundo está perdidaço, irmão. Você já estava lendo uma matéria que a própria ONU está falindo. Organizações aí mundiais, porque dentro das próprias estratégias deles, eles estão se perdendo, estão se frustrando. Eles estão querendo declarar uma paz que está tão longe de Deus. Mas eu e você temos o reino dos céus dentro de mim, dentro de cada um de nós. Esse reino é a palavra, é a presença de Jesus, aquilo que Ele conquistou na cruz, querido. E eu e você somos os agentes para poder, aleluia, manifestar o reino dos céus aqui na terra. Fazer com que pessoas que andavam em trevas, andavam perdidas em vícios, em tantas coisas erradas, hoje possam desfrutar do reino dos céus, serem totalmente livres para adorar e glorificar o Criador dos céus e da terra, aquele que escolheu, aquele que nos elegeu antes da fundação do mundo. E Ele disse: crescei, multiplicai, frutificai, governe, domine. Essa é a autoridade que está sobre mim e sobre você. E nós podemos exercer em qualquer lugar.
Aleluia. Nós não precisamos estar dentro de uma igreja apenas para exercer essa autoridade. Ali no teu comércio, ali no consultório, ali na oficina, ali trabalhando em casa, na faculdade, aonde nós estivermos, aonde Deus nos levar, eu e você devemos manifestar esse reino. Jesus veio restabelecer esse reino, querido. Aquilo que Adão havia perdido, agora é possível nós reconquistarmos através do nome de Jesus. É possível nós orarmos e expulsarmos demônios. Sabe por quê? Porque o que habita dentro de mim e de você é o reino dos céus. Só um reino pode expulsar outro reino. Aleluia. Aleluia. Essa é a minha e a sua identidade. Reino dos céus. Jesus conquistou isso. Jesus manifestou o reino. E é liberado sobre todos nós, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu profetizo, aleluia, agentes do reino dos céus, agentes do reino dos céus, aleluia. Recantarabarabará, fecha os teus olhos, querido. Diga para o Senhor: Senhor, eu não quero que nada venha roubar aquilo que tu conquistou na cruz do Calvário. O Senhor veio manifestar o reino dos céus. O Senhor veio me ensinar como é manifestar o reino dos céus, exercendo autoridade através do teu nome, fazer com que as coisas naturais se tornem sobrenaturais, porque haverá o teu agir, haverá a manifestação da tua glória e da tua presença. Desperta cada vez mais aqui em Palmas do Paraná um povo que queira manifestar esse reino para a glória do teu nome. Só um reino pode, aleluia, combater outro reino. Aleluia, aleluia. Você foi chamado para manifestar esse reino. Te louvamos, Deus, porque a tua graça é infinita. Que possamos assumir a nossa identidade em Ti, meu Senhor. Aleluia. Não são palavras ou belos sermões, nem estratégias ou lindas canções. Não são talentos ou habilidades que poderá mudar corações. Só tua presença que pode transformar. Só tua presença que pode libertar. Só tua presença o enfermo faz curar. E o pecador pecados confessar. Só tua presença que pode transformar. Só tua presença que pode libertar. Só tua presença o enfermo faz curar. E o pecador pecados confessa. Não são palavras ou belos sermões, nem estratégias ou lindas canções. Não são talentos ou habilidades que poderá mudar corações. Só tua presença que pode transformar. Só tua presença que pode libertar. Só tua presença o enfermo faz curar. E o
o pecador, pecados confessa. Só tua presença que pode transformar. Só tua presença que pode libertar. Só tua presença o enfermo faz curar. Meu pecador, pecados confessa. Então viva a mim, enche-me, me faz queimar como fogo no altar. Então viva a mim, enche-me, sem tua presença não posso prosseguir. Viva a mim, enche-me, me faz queimar como fogo no altar. Então viva a mim, enche-me, sem tua presença não posso prosseguir. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa noite. E que a palavra do Reino, Senhor Deus, foi declarada sobre nós. A tua palavra. E, Senhor Deus, que haja um resgate de identidade e propósito. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para manifestar o Reino dos céus aqui na terra. Aleluia! Aleluia! O Reino dos céus habita dentro de mim e de você. Aleluia! É a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus tem o reino dos céus. Quem tem a vida de Deus tem o reino dos céus. Jesus veio para resgatar aquilo que havia sido perdido. E Ele nos deu poder para desfazer as portas do inferno, para desfazer as portas do diabo. Aleluia! Porque o reino dos céus está dentro de mim e de você, meu irmão. Aleluia! E Ele quer continuar te usando de forma poderosa. Ele quer que eu e você, onde nós passemos, as pessoas possam ver o reino, possam ver o reino, possam ouvir o reino, possam contemplar o reino. Aleluia! Os nossos lábios possam proferir palavras de cura e de milagres, pois isso foi conquistado em Jesus. Foi reconquistado, Jesus veio restabelecer o reino. Procura sua identidade. Não deixe demônio nenhum, não deixe inferno nenhum mentir aos seus ouvidos. E nós vamos morar eternamente com Ele. Aleluia, a nossa leve, a revelação de Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação. Ele estava dizendo: eu vivo o reino. Por isso que é leve e momentânea. Porque eu chegarei no ápice, onde eu verei face a face. Oh Deus, levanta, homens e mulheres, que manifesta a tua glória. Agora, nós ouvimos também que só existe uma maneira de vivermos o reino dos céus. É reconhecendo o Filho de Deus. É nascer da água do Espírito. É estar na presença de Deus. Agora fica fácil entendermos que nem todos são filhos de Deus. Porque os que são filhos de Deus vivem o reino dos céus. E não o reino desse mundo. Não o reino das trevas. Busquem Jesus. Nessa noite eu gostaria de dar uma oportunidade. Se você quer mudar de lado e vir para o melhor lado, quer viver a vida de Cristo Jesus, a palavra de Deus, reconhecer que precisa ter os pecados perdoados e quer morar eternamente com Ele, já desfrutando desse reino aqui na terra. Se você quer entregar sua vida a Jesus nessa noite, caso você nunca fez isso,
Mas nessa noite você fala: hoje eu quero fazer parte desse reino. Hoje eu quero que esse reino venha fazer parte da minha vida. Eu quero me libertar de tudo aquilo que não te agrada. Eu quero andar de acordo com a tua palavra. Se você quer entregar sua vida a Jesus nessa noite, um sinal muito simples, mas muito poderoso. Um gesto simples, apenas levante a sua mão dizendo: eu quero fazer parte do reino. Quem ainda não entregou sua vida a Jesus, tá? Quem está entregando hoje, apenas aquele